E prosseguindo o nosso périplo pela região do Tâmega e Sousa, hoje estamos em Baião, neste bonito concelho de Baião, para ouvirmos Paulo Pereira, o atual presidente da Câmara Municipal de Baião e que se recandidata a um terceiro e último mandato à frente do município, este bonito município de Baião. Paulo Pereira, que está aqui connosco. Paulo, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. É um gosto estar aqui consigo. Eu é que agradeço esta oportunidade. Vamos então começar a nossa conversa. O Paulo tem já uma longa carreira política, já está autárquica, sobretudo, já está há longos anos no exercício de funções, primeiro como autarca na oposição, mais tarde como vice-presidente e depois, nesta fase derradeira, como presidente, como chefe do Executivo. Presidente, permita-me tratá-lo assim, é um balanço positivo que faz desta longa carreira política de exercício de funções autárquicas? É muito positivo. Eu costumo dizer que sou político e gosto. É verdade que não nasci com essa ideia, muito pelo contrário. Quando entrei para a política, em 97, fui desafiado pelo Dr. Teixeira de Sousa para integrar uma lista, conjuntamente com o Dr. Gélis Carneiro. Fiquei muito admirado, tive a oportunidade de lhe dizer na altura, mas olha que eu não percebo nada de política, a ideia que eu tenho da política e dos políticos nem é a melhor. Tive a oportunidade de dizer isso e ele dizia-me, eu integrei na altura um grupo de trabalho para o qual fui convidado, e ele dizia-me, olha, esqueça isso, veja, se nós ganharmos as eleições, você vai ter a oportunidade de pôr em prática algumas das ideias que defende. E, portanto, daí até hoje, enfim, tem sido com muito entusiasmo, tem sido um privilégio e uma honra poder servir e espero continuar a servir os baianenses. E iniciou esse processo lado a lado com aquele que é hoje o líder nacional do Partido Socialista, José Luís Carneiro. Sim, quer dizer, iniciei esse processo de amizade muito antes. Eu conheço o José Luís Carneiro. Em termos de isso, conheço o José Luís Carneiro desde o recreio da escola, a saudosa escola Dom Duarte, aqui em Chavães, em Baião. Já tínhamos uma relação de amizade. O José Luís entrou para a política uns anos antes de mim, mas efetivamente, assim a sério da minha parte, nas autárquicas de 97, e portanto fomos depois vereadores da oposição. Dois mandatos, não é? Portanto, foram duas derrotas? Duas derrotas, sim. Autárquicos. Sim, quer dizer, em 97, depois em 2001, José Luís Carneiro é candidato pela primeira vez encabeçando a lista, perdemos nessa altura por cerca de 320 votos, foi quase ali, mas continuamos e, portanto, em 2005, enfim, acabamos por ganhar. Foi um processo também de alguma resiliência da vossa parte? Muito, e de uma equipa que gosta muito de Baião, também éramos dois jovens, irreverentes, não é? Houve aí a coragem do Dr. Teixeira de Sousa para escolher dois jovens em 97. Eu em 97 era mais jovem um bocadinho do que sou agora. E, portanto, foi muito interessante. E aqueles 8 anos na oposição, contra a doutora Emília Silva, que era considerada uma autarca modelo, foi um trabalho de resiliência, sempre em função de alguma coisa com que não concordávamos, apresentar propostas alternativas, e pronto, esse trabalho acabou por vingar, porque foi um trabalho muito grande, de proximidade, sempre presente junto das comunidades, e as pessoas acabaram por nos conceder essa confiança. Essa experiência que adquiriu, conjuntamente com José Luís Carneiro, no exercício de funções da oposição, veio depois, mais tarde, a revelar-se útil, já no exercício do poder, de funções? Muito útil, porque depois fomos fiéis, enquanto poder, àquilo que defendíamos quando estávamos na oposição. Isso é muito importante. Eu dizia-lhe isso há bocadinho, portanto, eu, quando integrei um grupo de trabalho em 97, como digo, e fui depois convidado para a política, conforme lhe dizia, o Dr. Teixeira de Sousa dizia, bom, tenho a oportunidade depois, se nós ganharmos, de pôr em prática as suas ideias. Fico com esta ideia. Eu tinha, na altura, estava a fazer o meu mestrado na área, precisamente, das motivações para o desporto. Eu sou licenciado em Educação Física, e que nós, quando ganhamos a Câmara, que veio a ser só uns anos depois, em 2005, muito daquilo que é hoje as nossas políticas, nomeadamente do apoio ao associativismo, do estímulo à prática desportiva, está lá nessa minha tese de mestrado, do qual me orgulho muito, de 97. E, portanto, o facto de sermos fiéis
àquilo que dizíamos quando estávamos na oposição, porque às vezes, na oposição, vemos um conjunto de promessas. Eu nem gosto muito da palavra promessa, não a uso, mas em sentido genérico, há um conjunto de promessas que depois, quando se chega ao poder, parece que nos esquecemos, ou então aquilo que se promete antes é tão florido que se calhar até de antemão se tem a ideia que não vai ser possível concretizar. Ora, nós fomos sempre fiéis a isso e é por isso que hoje, dando um salto muito grande e passado estes anos todos, dizendo e fazendo coisas, dizendo sim quando é possível dizer sim, mas também dizendo não quando não é possível dizer sim, e é muito importante nós esperarmos isto dos políticos, que não nos enganem, que não nos digam sim ou nem, sim, sim, não, não. E, portanto, hoje uma ferramenta que temos, que é o compromissómetro, continua a validar tudo aquilo que nós dizemos antes e que fazemos depois. E, portanto, eu penso que a confiança que tem sido renovada de ano para ano e de ciclo autárquico tem muito a ver com essa fidelidade que se tem quando se está na oposição e depois quando se está no poder. Vamos falar sobre isso, mas antes disso, quando assumiu funções, primeiro como vereador da oposição e depois, mais tarde, já com plouros, como vereador, como vice-presidente de Celas Carneiro e depois, numa fase posterior, como presidente de Câmara, dizia eu, quando assumiu essas funções, ainda na oposição, imaginaria que o Conselho chegasse ao atual nível de desenvolvimento que apresenta neste momento? Olha, é verdade que quando se agarra, digamos, uma demanda destas e uma oportunidade, obviamente todos nós queremos sempre fazer mais e melhor. É verdade que há um conjunto de medidas que aquilo que defendíamos e que preconizávamos há 20 anos atrás, ou até quando estávamos na oposição há quase 30 anos atrás, continua a estar na nossa agenda. Nós, muito lá atrás, dizíamos que queríamos implementar um projeto de desenvolvimento económico e social, queríamos democratizar, dar voz a Baião e implementar um projeto de desenvolvimento económico e social, qualificação do território, qualificação das pessoas. Hoje, democratizar pode vir outra vez à baila, não tanto porque hoje não haja, enfim, uma abordagem democrática cá em Baião, mas por aquilo que são os perigos daquilo que nós vimos que se está a passar a nível mundial e também hoje já em Portugal com alguns extremismos. Mas dar voz a Baião, enfim, hoje Baião, felizmente, pelo nosso trajeto, já não precisamos de puxar tanto por isso, mas a implementação desse tal projeto de desenvolvimento económico e social, fizemos-lo e continua a estar presente. Valorização do território e, portanto, tem-se visto, enfim, e obviamente vamos, em função da evolução, também ajustando aquilo que são oportunidades e desafios, oportunidades, naturalmente, que têm a ver, nomeadamente, com a captação de fundos comunitários, mas também dos desafios de um novo mundo que estamos a viver, a forma como evoluímos, por exemplo, na abordagem económica do Conselho, aquilo que era a força produtiva há uns anos, aquilo que eram os pilares da nossa economia, aquilo que é hoje. Era impensável, se calhar, há 20 anos atrás, pensarmos que hoje Baião era o primeiro município português certificado como destino turístico sustentável. E para chegar lá foi preciso, naturalmente, perceber o devir do mundo, perceber que há alteração no nosso tecido económico e perceber aquilo que é o potencial do nosso Conselho para uma fileira que era muito importante e que felizmente está a ser hoje. Hoje o turismo é um dos pilares mais importantes da nossa economia, que tem que ser visto não exclusivamente na perspectiva de que é muito importante para o turista, mas na medida em que, sendo importante para o turista que visita o nosso território, mas contribui para a qualidade de vida dos baionenses, não é? E depois, as pessoas sempre no centro da nossa ação, porque as obras são muito importantes. Felizmente temos tido muitas obras, tem corrido bem, nomeadamente naquilo que é o aproveitamento de todos os euros, todos os cêntimos, nomeadamente dos fundos comunitários, mas as obras só são importantes na medida em que servem as pessoas e, portanto, o nosso foco de uma autarca tem que ser claramente a qualidade de vida das pessoas. Portanto, indo lá atrás, com a evolução
enfim, do devir do mundo, mas a nossa perspectiva continua hoje sempre na perspectiva da qualidade de vida das nossas populações. A motivação é a mesma. É maior ainda, porque os desafios são maiores também. O poder desgasta um bocadinho, cansa um bocadinho. Não há dúvida. Eu não diria que... É um desafio diário, pergunto. É um desafio diário no sentido de se encontrar sempre uma motivação acrescida de se fazer mais e melhor. Eu vejo isso... Todos nós sentimos isso nas nossas vidas, mas no exercício do exercício autárquico, é um exercício exigente, desgastante. Imagino que seja um desafio permanente. Deixe-me pegar-lhe de duas formas. Uma, é um desafio permanente, mas não é desgaste. Eu vejo como uma oportunidade, como um privilégio. Há pessoas que quando, enfim, às vezes se levantam de manhã, e vamos assistindo a isso, veem aquele dia que lhe surge como um direito. Eu vejo como um privilégio. Um privilégio, por um lado, de poder viver esse dia, e poder contribuir de alguma forma naquilo que as pessoas esperam de mim para poder contribuir para que o dia seja melhor para todos. E, portanto, não vejo isso como qualquer tipo de desgaste. Por aquilo que eu conheço, e vou falando com pessoas que convivem consigo diariamente, nomeadamente em termos de atividade autárquica, é também esse espírito que procura transmitir a todos os colaboradores no município. Isso, os colaboradores e a equipa, principalmente, não é? Sim, claro. Sim, claro. Colaboradores e equipa. Porque quando não for assim, oxalá tenhamos o discernimento para dizer já não estou aqui a fazer grande coisa. É muito importante termos... Eu tive sempre o privilégio ao longo da minha vida, enfim, de ser uma pessoa feliz, deixe-me dizer, desde miudinho. Eu tenho hoje um puto com 7 anos e vejo-me na Portela de Govo, que é onde nasci, na freguesia de Govo, e a forma sempre como me integrei na comunidade, como a comunidade gostava de mim, como a comunidade me educou, como eu me integrei lá a jogar futebol no Futebol Clube de Govo, como fui depois atleta, enfim, já federado da Associação de Desporto de Baião, depois da Associação Cultural e Recreativa de Santa Cruz de Ouro, onde vinha ser treinador, e portanto sempre tive este privilégio de estar sempre aqui, de gostar de onde estou, e isso leva-nos naturalmente, a nós que estamos aqui, a ver como é que podemos, lá está, à nossa imagem, à nossa dimensão, com os instrumentos que temos na nossa mão. Porque às vezes, enquanto autarca, há muitas coisas que eu sou obrigado a fazer, porque a lei me impõe, com as quais às vezes eu não concordo, eu faria de forma diferente. Agora temos é que ver como é que podemos atingir o mesmo objetivo, eventualmente procurando outros caminhos. E por isso, era aquilo que eu digo, quer dizer, quem está nestes lugares tem que estar preparado, tem que ter um jogo de cintura grande. Hoje, então, com as redes sociais, que é um problema que nos puxa a todos para baixo, é muito importante termos esta noção disso, a forma como o algoritmo nos manipula, a forma como o algoritmo nos conhece melhor do que às vezes nós próprios e depois, enfim, que nos conhece e que nos põe uns contra os outros. Portanto, nós temos que nos abstrair disso, definir qual é o nosso objetivo, falar claro às pessoas, como eu digo, é possível dizer sim, dizemos sim, não é possível dizer sim, não devemos dizer nem devemos dizer não, porque é assim que nós esperamos dos nossos amigos, quer dizer, também isto, os nossos amigos não são só aqueles que nos dizem aquilo que a gente gosta de ouvir, não é? E, portanto, esta motivação tem que estar nas pessoas que estão na política, portanto, e quem está deve estar com vontade e deve interpretar isto como um privilégio. Portanto, quando me fala no desgaste, nada. Quando eu sentir que estou desgastado, enfim, como digo, sempre pude fazer aquilo que gostava. Gostei muito de ser professor, de ser treinador, enfim, e hei de ter qualquer coisa a seguir, que hei de fazer a seguir, que hei de gostar também, porque sou uma pessoa otimista e positiva. O desgaste acontece de outra forma, porque quem está, neste caso, há 20 anos, enfim, no poder, ou nas equipas, não porque nós não cumprimos tudo aquilo com que nos comprometemos, por isso, falar outra vez no compromissómetro, nós, no último mandato, 99% daquilo que nos tínhamos comprometido foi cumprido. Nesta altura do campeonato, estamos com 94% dos objetivos que nos tínhamos proposto estão cumpridos ou estão em execução. O desgaste que ocorre é quando o Armindo tem uma expectativa, ou um município tem uma expectativa em relação a mim, porque, enfim, tinha uma pretensão, queria construir uma casa naquele sítio, mas a CCDR, não, a Reserva Agrícola não permite, ou quando gostava de ter um emprego na Câmara enfim, mesmo sendo meu amigo ou isto ou aquilo, porque as pessoas também ficam com a ideia que é nós só querermos, essa expectativa não é cumprida, é quando ao longo de muitos anos
uma expectativa de um município, não é possível cumpri-la, porque às vezes temos que dizer que não, e então a pessoa diz, bom, vai acumulando esse desgaste e diz, bem, se eu com este não conseguir resolver, pode ser que, se isto agora mudar para outro, pode ser que eu resolva. Portanto, esse desgaste decorre, e é natural, de quem está já há vários anos no poder, porque tirando isso, enfim, eu tenho aqui, obviamente, toda esta, como é que eu ia dizer, serenidade por um lado, mas frontalidade também, de ir ter com os baianenses e dizer, bom, connosco sabe que pode confiar. E este vai ser o seu último mandato, por força da lei. Obviamente não se vai poder candidatar mais ao cargo de Presidente de Câmara. Isso vai significar alguma coisa no exercício das suas funções nos próximos 4 anos, se vier a ser reeleito? Não, o meu foco, muito objetivamente, é, enfim, com um programa ambicioso. Gostava que fosse um mandato marcante este terceiro e último mandato. Como os outros, cada um deles servindo num determinado momento, não é? Cada passo que nós damos à frente temos novos desafios. Dos 2 que já realizou como Presidente, destacaria algum? Algum aspecto em concreto? Não, algum dos 2 mandatos foi efetivamente mais relevante? Não. Portanto, porque isto é uma evolução na continuidade. Então, quer dizer... pergunto-lhe de outra forma, se me permite. Deste período de 8 anos de Presidente de Câmara, o que é que destaca de mais relevante? Que avanços é que foram concretizados, é que foram conquistados nestes últimos anos? Mais marcantes, do seu ponto de vista, eventualmente até mais estruturantes? Há, digamos, 2 dimensões que têm a ver com aquilo que eu falava há bocado, qualificação de território e depois qualificação ou apoio às pessoas. Tivemos aqui grandes desafios, alguns deles que têm a ver com obras muito estruturantes, muitas delas que eram, enfim, consideradas impossíveis. Quando nós inauguramos o Mosteiro de Santo André de Ancede, uma obra que andava, enfim, num investimento superior a 5 milhões de euros e que ainda não está acabado, havia um senhor que chegou ao fim e me deu muito emocionado e que me deu um abraço e que me disse, Presidente, o Presidente vai ser conhecido como o Presidente das Obras Impossíveis. E eu dizia-lhe, não, quer dizer, das obras impossíveis não, porque olha, cá está, é possível. Das obras difíceis, ainda vá lá que não vá. Mas dizer-lhe, o Mosteiro de Santo André de Ancede é claramente uma das obras das quais me orgulho muito, começou muito lá atrás, mas a sua possibilidade de o termos como temos hoje, como uma referência regional e mesmo nacional em termos de afirmação cultural, que vale por si, mas vale também pela animação que lá temos agora. Mas vou-lhe dar mais 2 ou 3 exemplos. O Armindo conhece bem, aos anos que se falava, por exemplo, da ligação de Baião a Ponta Ermida, está no terreno. Aos anos que se falava na qualificação da 304.3, que vem desde a Teixeira, Estação, Santa Marinha, ou a variante nacional 211 entre Quintã e Mesquinhata, ou a eletrificação da linha do Douro, que foi adjudicada. Quer dizer, só uma obra destas poderia, numa circunstância qualquer, dizer, olha, conseguimos isto, temos conseguido isto tudo. A qualificação do quartel da GNR, que avançará em breve, já temos visto o Tribunal de Contas, portanto, qualificação do território, dei-lhe aqui alguns exemplos, outros poderiam ser, a questão de valorizar aquilo que é o nosso património ambiental, os corredores ecológicos nos rios, enfim, é muito importante esta questão ambiental. As freguesias também foram uma marca da sua gestão e da gestão que de resto já vinha atrás. Muito grande, naquela perspectiva até da valorização de todo, quer dizer, de um respeito muito grande pelos nossos autarcas de freguesia, é muito importante salientar isto, dando-lhe autonomia também, fazer um autarca de freguesia, se for a contar só com aquilo que depende das transferências do Orçamento do Estado, enfim, quase não pode fazer nada, porque é para pagar aquilo que é a gestão corrente e, portanto, nós reforçamos muito, não só as obras que se faz na Junta de Freguesia diretamente pela autarquia, mas a atribuição de um apoio que lhes permite uma questão de respeito e que lhes permite também já fazer uma ou outra pequena obra. Mas uma das grandes coisas que fizemos, ainda começou no tempo de Gélis Carneiro, e que depois complementámos, que é a questão dos centros cívicos. Já na altura percebíamos a necessidade que há de voltar a trazer as pessoas para o terreiro, muito lá atrás. Hoje, cada vez mais isso se vê. Os nossos jovens, mas até jovens de todas as idades, passam tempo infinito agarrados aos telemóveis consumidos e capturados pelo tal algoritmo e, portanto, não há melhor rede
social do que estarmos uns com os outros. Às vezes acusam-nos muito, dentro daquilo que é a nossa programação cultural, mas muitas festas. As festas têm uma componente muito importante de dinamização económica do nosso território, da alegria, não há dúvida que é muito importante, mas tem muito isso de tornar a trazer as pessoas para o convívio de uns com os outros, e portanto a aposta nos centros cívicos foi muito importante. Obras, a questão do forte investimento que não se vê muitas vezes, e ainda temos aí um grande desafio pela frente, que é nas questões da rede de água e de saneamento. Nós temos mais de 30 milhões de investimento, lá está enterrado, não se vê, mas nos últimos mandatos. Mas depois, acima de tudo, a questão, lá está, da valorização das pessoas. Não só daquilo que é a oferta cultural, o apoio ao movimento associativo, a questão da educação, que é fundamental. Quando reabilitamos todas as escolas, nós hoje, enfim, vê-se ainda hoje no país, em vários concelhos, enfim, com dificuldades, porque ainda tem um amianto não sei aonde, ou a escola que chove, ou isto ou aquilo. Bom, a nossa aposta foi muito lá atrás. Nós temos... Isso é uma questão já do passado. Do passado, para nós temos escolas novas, enfim, não temos esse problema, e portanto a questão do apoio social que se tem vindo a verificar muito nos últimos tempos, as dificuldades com que as pessoas estão a passar, e portanto os vários mecanismos que nós encontramos de as pessoas sentirem que têm aqui um apoio, um suporte também da nossa parte. E portanto são vários aspectos. Quando me diz o que é mais importante, é isto tudo. E nós tocamos... só acrescentar dois aspectos genéricos, se o Presidente quiser falar um pouco sobre cada um deles para agilizarmos. A cultura e o turismo foram também duas áreas marcantes nestes 2 últimos mandatos. Houve várias situações, vários momentos que evidenciaram isso. E aqui fazemos já a ponte para o futuro. Vão ser duas áreas de intervenção do município que vão continuar a ser acarinhadas? Claro. O turismo, como eu lhe dizia, é uma aposta que não aconteceu por acaso. Nós, em 2005, ganhamos as eleições. Hoje é um exemplo É um bocadinho isso, e não começou por acaso. Já na altura, Baião Vida Natural, as questões da sustentabilidade já estavam lá atrás. E repara... Também é um conceito privilegiado. Bom, e nós temos que tirar partido disso, como é evidente. É um conceito muito bonito. Mas veja, lá atrás, uma das primeiras coisas que fizemos em 2006... Tomámos posse no dia 2 de novembro de 2005 e, portanto, foi fazer um estudo nos municípios à volta aqui de nossos vizinhos e na área metropolitana do Porto, para perceber como é que as pessoas conheciam Baião. E então havia... O que é que associavam a Baião? Pela negativa, longe, por exemplo, e a outra também associavam à pobreza. Se calhar porque durante algum tempo se criou a ideia, coitadinhos de nós, tem que nos apoiar, o governo e tal. Bom, e não podemos esconder a cabeça na areia e não dizer que não tínhamos problemas, como ainda hoje temos, mas é verdade que nós não atraímos ao nosso território pessoas a dizer, venham para cá, é muito longe, ou então que temos aqui aspectos de pobreza. E, portanto, mas depois tínhamos outros aspectos que era, bom, e o que é que viam de positivo? Era a nossa paisagem, o nosso ambiente, a nossa gastronomia, a nossa hospitalidade e, portanto, na altura, quando nós evoluímos da Feira do Fumeiro para a Feira do Fumeiro e de Cozida à Portuguesa, metendo-lhe a componente gastronómica, ou quando fizemos o Festival do Alho Assado e Arroz de Forno, foram os 2 primeiros eventos que nós percebemos que se nós trouxermos as pessoas a Baião, nomeadamente a área metropolitana, já vão ver que não é tão longe. Porque há uns anos atrás, há 30 anos, demorava-se 3 horas, agora demora-se 45 minutos. E cada vez está mais perto. Isso, e portanto, as pessoas começaram a vir. Daí começou a vir muito mais gente, uns milhares de pessoas. Chegamos em 2010, 2011, começaram a chegar os voos low cost à cidade do Porto e nós pensámos, bom, que bom era que dessem ali um saltinho a Baião. Então construímos a Casa de Baião no Porto. Não é por acaso, que ainda hoje lá temos. Enfim, dando um salto, em 2015 nós já tínhamos a dormir no nosso território, com a construção de 2 hotéis, isso tudo, tínhamos 34 ou 35 mil dormidas, estou a citar de memória. Fizemos um conjunto de vídeos promocionais do Conselho de Baião, enfim, alguns deles ganharam alguns prémios internacionais e começaram a chegar cada vez mais pessoas. Começámos a perceber também que não nos interessava uma massificação, interessava-nos era um turista que tivesse maior poder de compra, que permanecesse mais tempo nos territórios e então como é que nós podíamos pegar nisto
evoluímos para a questão da sustentabilidade, da certificação como destino turístico sustentável. Bom, nós em 2022, salvo erro, tínhamos já 70 e poucas mil dormidas, duplicamos, e com esta questão da certificação, nós hoje baixamos um bocadinho ao nível das dormidas, mas aumentamos muito ao nível das receitas, ou seja, no âmbito da CIM, nós com mais 2 municípios, a saber, Amarante e Penafiel, somos os municípios que estão sempre ali com mais à volta ou acima dos 70 mil dormidas, todos os outros municípios não têm esses valores, mas o que é curioso é que, em termos de receita, Baião, dados 2024, enfim, está no topo. E por isso, a questão do turismo, lá está, muito importante, não nos interessa ter uma pegada muito maior do que já temos, também é importante dizer isto, nós estamos hoje taxas de ocupação acima daquilo que é a média nacional. Permite-me, em primeiro lugar, interromper e depois acrescentar. E também acrescentar valor no que tem a ver com a oferta cultural, porque uma coisa está ligada à outra. Claro. Nomeadamente, se tiver valor a oferta cultural, vai atrair o tal turismo com maior potencial, com maior poder de compra. Essa tem sido a estratégia. Tal e qual, porque isto está tudo ligado, ou seja... Se quiser falar um bocadinho sobre isso. Só retirar esta ilação. O turista é muito importante e que tenha uma oferta de qualidade para vir um perfil de turista que tenha maior poder de compra, que permaneça mais tempo no território, e isso é bom para o turista, é ótimo, mas é bom na medida em que contribui para a nossa dinamização económica. O turista, quando chega a Baião, encontra obviamente a paisagem extraordinária, encontra o património natural associado à paisagem, encontra o património construído, tudo que é monumentos, os monumentos românicos e também alguns edifícios contemporâneos interessantes, e encontra já também propostas, atividades e eventos culturais que são referência nacional e internacional já. Isso mesmo, e encontra uma coisa muito importante, que é operadores turísticos que oferecem não só um produto, que é líder, mas um serviço local, além das duas importantes unidades de alojamento hoteleiras. Certo. Baião é líder neste momento em termos nós temos hoje já mais de 1000 camas registadas, portanto passamos isso em 2024, mas lá está, é muito importante perceber que isto tem, enfim, há aqui uma confluência diversa, nós falamos diversas vezes com os operadores e há ainda aqui uma apetência pelo território de outros operadores que querem vir, porque oferecem realmente experiências únicas, ofertas de qualidade, hoje já complementados também com empresas que garantem a visitação. Depois, se juntarmos isto à Fundação Essa de Queiroz, Mosteiro Santo André de Alcede, e agora indo para a questão da oferta cultural, porque nós temos que ter uma oferta cultural, lúdica, recreativa, que seja consentânea com aquilo que é a expectativa que criamos às pessoas. E, portanto, quando nós, no Mosteiro de Santo André de Alcede, temos lá agora a decorrer uma exposição de impressionismo, que é importante, que impressiona também os baionenses. Os baionenses, acho que ainda, no geral, ainda não estão todos a aproveitar aquilo que vamos tendo em termos de oferta cultural, mas é um caminho que se faz caminhando, naturalmente. Nós, para ter uma ideia, este ano temos para 2025, mais de 150 eventos de maior dimensão a menor dimensão, mas, como digo, temos uma exposição de impressionismo lá, hoje, a um nível de que se faz melhor a nível mundial. A primeira exposição que lá tivemos, grandes mestres, tivemos ali obras, enfim, e o Armindo sabe, desde Salvador Dalí, a Picasso, a Paulo Arrego, ao nível do melhor que se faz no mundo. Tivemos lá a última grande exposição do Cargaleiro em vida, que ele veio já doente, mas veio ali visitar. E, portanto, mas se associarmos isso a toda a outra oferta cultural que temos, muito focada também, obviamente, nos turistas, porque isto é que garante que continuem a vir, mas obviamente na medida que isso contribui para a dinamização de pessoas, a dinamização económica, a fixação das pessoas, criação de emprego, a riqueza. Sr. Presidente, temos estado a falar sobretudo daquilo que foi realizado e aconteceu muita coisa aqui em Baião nos últimos anos. Vamos agora falar um bocadinho de futuro, vamos falar um pouco das propostas que com certeza terá para apresentar aos seus municípios.
Quer destacar alguma em concreto, logo neste início de abordagem ao assunto? Ora bom, nós temos aqui grandes desafios e que têm a ver também com a evolução dos tempos, não é? Um dos grandes desafios que temos para o nosso território, aliás, um bocadinho a que se passa de forma diferente a nível nacional, mas também temos aqui, nomeadamente, as questões da habitação. Nós estamos já em decurso um grande investimento na área da habitação social, que é onde, por norma, os municípios vão tendo, digamos, atribuições e competências nessa matéria, e nós, no âmbito da estratégia local de habitação, estamos com um investimento que ultrapassa os 4 milhões de euros, em que estamos a requalificar escolas, aproveitando também as oportunidades do PRR, e, portanto, temos hoje várias... Quantas casas é que temos neste momento em intervenção? Nós, nesta altura, temos umas 6 ou 7 situações entre escolas e portanto, vamos dizer assim, um bloco de apartamentos que comprámos que estavam inacabados, 18 apartamentos. Eu penso que no global, enfim, temos aqui algumas dezenas de situações que foram identificadas no âmbito do primeiro direito, Estratégia Local de Habitação, mas onde eu queria, e temos ainda mais umas 6 ou 7 candidaturas que estamos à espera da aprovação por parte do IRU, Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, mas, portanto, em execução já temos mais de 4 milhões de euros, mas temos aqui onde, enfim, um desafio muito interessante, desafio que já temos um protocolo feito no âmbito daquilo que é aqui também o nosso Parque de Lazer Urbano, que é também um dos projetos dos quais me orgulho muito, é pena não estar já mais avançado, enfim, por vicissitudes várias, de questões burocráticas também, mas que é o Parque de Lazer Urbano, que tem, depois podemos falar mais em específico o que é que ele comporta, mas que tem ali 3 componentes de habitação muito especiais e voltadas para aquilo que é o mercado de habitação, que não a habitação social, porque às vezes as pessoas confundem as autarquias, a habitação social, mas nós precisamos de outras respostas que vão para além da habitação social. Alguém que não é por ter uma condição económica frágil que não tem também necessidades de habitação. É verdade que nós gostaríamos que o tecido privado pudesse dar essa resposta, que é o que acontece, enfim, nomeadamente nas áreas metropolitanas, mas é verdade que se hoje aqui, por exemplo, na Vila de Baião, alguém quiser comprar um apartamento novo ou mesmo arrendar, tem dificuldade, há uma oferta muito escassa, eu tenho, enfim, também informação que há agora aí algumas intenções de investimento que são ótimas, mas nós, e há poucos terrenos, e os poucos terrenos que há para construção também estão com preços muito elevados. O que é que o município pode fazer nesse registro? O que é que pode acrescentar aqui? Pronto, é isso que nós estamos a fazer. Ou seja, nós fizemos... habitação a custos controlados? Entre outras. Nós fizemos um protocolo com o IRU que nos vai construir 2 blocos de apartamentos. Já deveria estar também no terreno, mas certamente o Armindo, pelo menos, sabe bem das dificuldades com que o IRU está em dar resposta a todas as demandas também que tem. Mas 2 blocos de apartamentos, 54 apartamentos para o programa de arrendamento acessível. Portanto, aí é para arrendamento. Nós temos um terceiro bloco que pode ir até 38 apartamentos, em que vamos provavelmente na parceria com um privado, portanto, para venda a custos controlados, e portanto é também uma dimensão muito interessante, e depois, para tentar regular também o mercado em baixa, porque os preços estão muito altos em termos de terrenos, vamos construir, enfim, lançou-se o concurso agora há poucos dias, para a construção de, portanto, 16 habitações, portanto um loteamento com 16 lotes, já com o projeto incluído, em que nós vamos também pôr no mercado, lá está, que é quase inédito. São moradias unifamiliares. Exatamente, já com o projeto. Diferente, exatamente, e portanto que já arrancou também. Paulo Pereira, eu tenho estado a falar, como sabe, com o conjunto... Esse é um dos aspectos da questão da habitação. Depois, mobilidade e tal, podemos falar certamente. Eu tenho estado a falar, e eu vou já introduzir um que está ligado direto ou indiretamente à questão da habitação. Eu tenho estado a falar com vários candidatos aqui na região, dos diferentes partidos, e todos eles focam a necessidade de avançar com medidas no sentido de reforçar a atração de investimento. Com certeza que essa é também uma prioridade, é uma estratégia. O que é que está previsto no próximo mandato para reforçar a atratividade do Concelho de Baião, para que mais empresas se fixem no Concelho e dessa forma tenhamos mais emprego para mais oportunidades? Nós temos tido, pegando até outra vez no turismo, há uma procura muito grande
de, digamos, possibilidades de instalação de empresas na área do alojamento e do turismo. Essa é uma que ao longo do tempo tem vindo a aumentar sem ser preciso sequer... Já se observa isso? Tem havido ganho de postos de trabalho nessa área? Muito. Aliás, há uma falta muito grande, quando se fala de emprego ou de falta dele, nós temos muita falta de mão de obra, nomeadamente nessa área, entre outras várias. Portanto, quando se fala em falta de emprego, hoje, se as pessoas quiserem mesmo trabalhar, não há falta de emprego em Baião, seja na indústria que cá temos, ou seja, então no setor do comércio e todos os setores ligados à restauração. As pessoas andarão à procura de um emprego mais qualificado, mais bem remunerado. Ou então com outros horários, porque às vezes dizem assim, bom, mas é preciso trabalhar à noite, ou é preciso trabalhar ao fim de semana, então não interessa muito. Pronto. Mas esta questão do emprego, quando se fala, é preciso termos esta dimensão que é muito importante. E, portanto, a questão do turismo é claramente um mercado, enfim, que ainda tem um potencial muito grande. Nós acabamos de vender de uma assentada todos os lotes, porque inauguramos já não há muito tempo, a nova área de expansão empresarial aqui da vila, e mais lotes tivéssemos, foram logo todos vendidos. Com a venda destes lotes, permitiu-nos avançar, ou permite-nos avançar com financiamento também, pelo menos quando abrir a candidatura, para a nova zona de acolhimento empresarial de Santa Marinha dos Vezes. Já temos o terreno pronto, temos o projeto pronto também. Mas para podermos candidatar-nos a novos apoios, porque são investimentos grandes, tínhamos que ter vendido, penso que pelo menos 70% dos lotes. Ora, como vendemos 100%, estamos já agora focados a arrancar também com a questão da área de acolhimento empresarial de Santa Marinha, e estamos também naturalmente focados na outra zona industrial de Iris, em que vamos também qualificar poderíamos atuar de duas formas, ou nós próprios adquirir novos terrenos, mas estamos já em... A expectativa, portanto, é que haja aqui um boom em termos de investimento de empresas. E o que nos importa agora, geradoras de emprego, mas temos esse problema que é muito importante, que é depois, há essas empresas que vêm para cá, e depois é muito importante que haja também uma resposta em termos de mão de obra que obviamente tem que ser consentânea. Interessa-nos muito também, depois, enfim, e faremos do que está ao nosso alcance no sentido de dar respostas também em termos de coworking, muito voltados também para os nómadas digitais, a pessoas que hoje trabalham em qualquer sítio, e portanto nós temos hoje já um conjunto de instalações preparadas para receber esses mesmos nómadas digitais, são este novo mundo. E por isso, muito importante também a questão de emprego também mais qualificado. Temos uma incubadora de empresas também que está pronta a dar resposta a quem se quer lançar também, e por isso há toda aqui uma panóplia de atuações. Vai sair muito em breve o nosso programa eleitoral com mais de 200 medidas que já estão muito claras, realizáveis, que vão dar resposta claramente a essa... E com com aquilo que já está assumido, porque as obras estão no terreno, vamos ter uma melhoria significativa nas acessibilidades ao concelho. Essa é também uma mais-valia no sentido de captar cada vez mais e melhor investimento empresarial para o concelho. É isso. Tem sido um dos handicaps do Baião. É isso mesmo, ou seja, as vias levam e trazem. Não é? É muito importante nós percebermos sempre isto e, portanto, tenhamos nós bons produtos, bons serviços e, obviamente, as vias ajudam a que seja tudo melhor para todos nós. A questão das vias é, por exemplo, um fator de discriminação negativa em termos de competitividade, por exemplo, em relação às empresas. É por isso que, para além das vias, há uma luta que eu ainda não a ganhei, mas não atiro a toalha para o chão, que é a questão das portagens, por exemplo. As portagens têm sido um fator de discriminação negativa do nosso território, porque uma empresa que esteja no mercado, que tenha que usar todos os dias para ir, por exemplo, à área metropolitana do Porto e tenha que pagar portagem, obviamente é um fator de discriminação negativa. Mas não há dúvida
que aí, enfim, os governos que têm passado, não, independentemente de quem são, eu tenho sido muito crítico. Tem a ver com os partidos. É isso mesmo. E, portanto, eu continuarei a pugnar por isso, mas, ok, essa é a parte mais negativa. A parte mais positiva é que, efetivamente, estas grandes obras estruturantes das ligações, não só de Baião em relação à área metropolitana de Porto, mas de Baião em relação à centralidade, que vai ganhar mais também pelo facto da variante nacional 211 entre Quinteiros e Quinhata, que vai desencravar, digamos assim, também Sinfãs através da barragem do Carrapatelo, ou então a ligação de Baião ao Ponte Irmida, que hoje a primeira fase já está no terreno e a segunda fase, eu espero que arranque muito brevemente, que vai não só também desencravar a parte sudeste do Concelho de Baião, mas por essa via Rezende e eventualmente Mesão Frio e até, quem sabe, a Régua também, são vias que dão também aqui uma centralidade e que vai ser bom para as pessoas em termos de segurança, distância-tempo, distância-custo, de mobilidade para as pessoas, mas naturalmente também como um fator muito importante para as empresas. Aqui um leque imenso de perguntas que gostava de fazer ao Sr. Presidente. O problema que tem é que não está só falado com o candidato, para irmos lá atrás. É mais difícil quando estamos a entrevistar um Presidente de Câmara, porque os Presidentes de Câmara têm sempre muito mais coisa para dizer do que aqueles que vêm da oposição, mas temos que criar aqui alguns limites em termos de tempo, mas temos ainda mais 2 ou 3 minutos antes da sua mensagem final, para, se quiser, obviamente, falar de mais 3 ou 4 pontos de forma sintética que queira destacar da vossa proposta para as próximas eleições. Pronto, quer dizer, como digo, nós vamos apresentar, ficará pronto hoje, penso eu, o nosso programa eleitoral, mais de 200 medidas, 11 eixos, distribuídos para 11 eixos, que, grosso modo, para além destes desafios que são os mais importantes das obras estruturantes, tem a ver exatamente com aquilo que é a questão da qualidade de vida das pessoas. Um dos problemas que às vezes nos colocam sempre é, mas a questão da demografia, por exemplo, é um dos problemas que nós temos. Para além da questão das obras, que ainda temos, já falei há bocadinho, a questão nós temos hoje uma taxa de cobertura da água, por exemplo, de 82% da população, mas saneamento está mais abaixo. Ok, temos aí obras naturalmente ainda para fazer, mas é essa questão da qualificação da vida das pessoas, e quando se fala, que é um tema muito interessante, e normalmente as oposições pegam muito nisto, mas a perda populacional da população é uma realidade, temos que ver o que é que se passa no mundo, tirando 2 ou 3 lugares no mundo onde há um aumento da população e não é necessariamente por boas razões, não é? A Europa está a perder população, Portugal está a perder população, e está a perder população porquê? Está a perder população porque hoje o mundo é diferente. Na década de 60, os casais, a estatística diz de uma forma mais fria, diz as mulheres tinham 3 vezes mais filhos do que têm hoje. Claro. Ora, se hoje muitos dos casais têm só um filho, obviamente estão a contribuir para a perda populacional. E, portanto, o que é que um Presidente de Câmara pode fazer? Estimular a natalidade. E como é que isso se faz? Que é essa a questão. É com um prémio e tal, e dá-se não sei quanto. Quer dizer, se fizermos isso, é mais na perspectiva de ser um cartão de boas-vindas do que propriamente estar a pensar que, porque agora vão ter mais 1000 euros, que a pessoa vão dar 1000 euros, então vou fazer mais um filho. Deixa-me dizer isso. Não é por aí. E, portanto, o nosso foco é dizer, mas o que é que eu posso fazer enquanto autarca para que seja bom viver em Baião para aqueles que cá estão, para aqueles que queiram vir, e, portanto, é naquilo que é o nosso âmbito de atuação, ter boas escolas, é ter boas respostas em termos de saúde, é ter um bom ambiente, é ter segurança, é ter cultura, é ter bons espaços desportivos. É haver emprego. É haver emprego. Isso é muito importante. Tudo, é isso tudo. E, portanto, a questão que se põe é dizer assim, é aí que nós nos devemos focar. E, por isso, mais do que estarmos aqui a olhar para uma fatalidade, é dizer assim, os que cá estão e os que queiram vir têm ou não têm boas condições para estarem no nosso território. E é isso que nós nos devemos focar. E fazer outras contas também. Por exemplo, vou-lhe dar aqui um exemplo, podia-lhe dar outros, mas temos pouco tempo. É por isso que eu gostava muito de ter a oportunidade de, com cada baionense, ter uma conversa assim destas, de uma tarde, para falarmos de tudo. Imagina o seguinte, que isto também contribui para a qualidade de vida, para além de tudo o que falamos. Ouça,
Ter, por exemplo, uma criança no jardim de infância público, aqui em Baião, que para além da componente normal, tem a componente de apoio à família, que vai até ao fim do dia, que tem atividades de enriquecimento curricular diversas, custa, para a pessoa que paga mais, à volta de 50 euros. A mesma resposta, se for, por exemplo, numa área metropolitana, paga 10 vezes mais. Claro. Não é? Para não falar, mas um arrendamento aqui é muito mais barato, construir aqui uma casa é muito mais barato também. Mais barato, quase tudo. Ou seja, naquilo que tem a ver com isto é que é o desafio, é por isso que enfim, todas as pessoas, agora quando forem, enfim, votos, pensem nisto. Não é dizer, bom, isto é bom, devíamos ter muito mais pessoas, atrair muito mais pessoas, havia de ser assim. O diagnosticar e dizer o que está mal, isso é fácil. A questão é, ok, mas se eu for Presidente da Câmara, o que é que eu faria para realmente mitigar isso? E, portanto, o que eu queria dizer às pessoas é que, porque muito mais havia para dizer, nós vamos lançar aqui, como digo, o nosso programa eleitoral, um foco muito grande, efetivamente, no que tem a ver com a qualificação do território, nesta linha da preservação ambiental, destino turístico sustentável, tudo isso, mas, acima de tudo, olhar para as pessoas e que Baião seja um território bom para viver, para as pessoas que também cá estão, naturalmente, e quem nos queira visitar, empresas que se queiram instalar, e nós temos todo um conjunto de medidas para lhes proporcionar isso que é preciso. Já há pouco o Presidente esqueceu-se de uma coisa importante. Estes ares que temos aqui em Baião, os ares que se respiram aqui quando estamos em Baião. Isso é outra coisa, pureza, sabe? Exatamente. Olhando ali, vemos ali lá ao fundo o Marão, aqui nas minhas costas, a Serra do Castelo de Matos, e aqui à minha frente a Aboreira, que falta me está a fazer, nota-se, a minha bicicletinha, porque em função daquilo que tem sido... Não tenho feito nada, mas é isso mesmo. Tem que fazer mais. Enfim, isto é qualidade de vida, não é? Com certeza que sim. 1 ou 2 minutos para se dirigir aos seus municípios no âmbito deste processo de pré-campanha eleitoral em que nos encontramos. Olha, Armindo, em primeiro lugar agradecer-lhe esta oportunidade. É verdade que as pessoas hoje estão muito mais habituadas a ver um TikTok que dura 30 segundos e capta muito mais a atenção. Eu espero que isto que demorou mais um bocado as pessoas possam ver. Bom ver. Dizer o seguinte, em primeiro lugar, nós apresentamos, eu enquanto candidato, mais uma vez, como um projeto credível e de confiança. É por isso que a nossa assinatura é confiança. Confiança porque se baseia num conjunto de equipas, quer as juntas de freguesia, quer naturalmente a Assembleia Municipal, quer à Câmara Municipal, equipas credíveis, equipas de pessoas que têm provas dadas, equipas de pessoas sempre presentes no território e que vão aparecer com um conjunto muito grande, conforme vai ser possível ver quando virem o nosso programa, de propostas objetivas e realizáveis. Depois, aquilo que eu dizia há bocadinho, com uma forte motivação, sem qualquer desgaste da nossa parte, para irmos a jogo, há de ver certamente, as pessoas já viram as nossas equipas, pessoas com provas dadas em várias áreas, que equilibram aquilo que é a juventude, com a experiência, com a distribuição geográfica, com a questão da sua experiência profissional, enfim, e que dão respostas, vão dar respostas muito interessantes. Depois, como digo, super motivadas, e depois com esta imagem de marca que é tudo aquilo com que nós nos comprometemos é para cumprir. Eu falo muitas vezes no compromissómetro, quando se fala tantas vezes da necessidade de transparência, de proximidade, de cumprimento, quando se fala que às vezes tão mal da política e dos políticos, é um gosto muito grande eu, perante as populações, dizer, bom, se calhar não agradamos a todos, não fazemos tudo aquilo que as pessoas naturalmente gostariam, quem é que agrada a todos, mas saber que aquilo que nos comprometemos fazemos. E por isso eu espero muito que as pessoas reconheçam aquilo que tem sido o nosso trabalho, que acreditem naquilo que é o nosso programa, que é para ser cumprido, e com base nisto eu naturalmente conto muito com um apoio expressivo de todos os baionenses no sentido de cumprirmos este objetivo de desenvolvimento para Baião numa evolução na continuidade. Caro amigo, foi um gosto. Muito bem, muito obrigado. A conversa muito agradável com Paulo Pereira, e permitam-me aqui também um registro pessoal da minha parte. O Paulo Pereira é neste momento o Presidente de Câmara em exercício de funções, com quem trabalho com ele como jornalista
há mais tempo, primeiro como vereador da oposição e mais tarde com responsabilidades na gestão do município. É também por isso um gosto especial para mim ter estado estes minutos com o Paulo, se me permite tratá-lo assim, falando sobre o presente e o futuro do município, deste bonito município de Baião, que, para quem não conhece, ou quem eventualmente não conhecerá também, convido vivamente a uma visita, porque vale mesmo a pena visitar Baião. Vamos voltar para mais entrevistas a outros candidatos às câmaras municipais na região do Tâmega e Sousa.